Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre a preparação do Vasco da Gama. Agora o foco muda. Lá se foi o jogo contra a equipe do São Lourenço, contra a equipe do Boa Vista. Agora a gente começa a pensar nos jogos aí contra o Desportivo Maldonado e contra o Sampaio Corrêa, que acontecerão nos dias 21. A gente vai falar muito aí sobre essa situação aí da posse do Pedrinho. Hoje o Vasco mandou um comunicado à sua torcida do horário que vai ser a cerimônia, e a gente vai falar muito aí sobre a situação de jogador saindo, muitas propostas aí pelo Aureliano, e a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? Porque houve aí uma reviravolta nessa situação do Sforza aí. A gente vai explicar para vocês aí, junto com a situação aí envolvendo outros reforços. Bom, meus amigos, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Amigos, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre essa situação envolvendo a presidência do Vasco, porque dia 22, né, a gente na próxima segunda-feira vai ter aí a cerimônia onde o Pedrinho irá tomar posse como presidente aí da diretoria administrativa, e junto com o Pedrinho a gente vai tomar conhecimento aí de quem serão aí os presidentes aí do Conselho Deliberativo e também aí do Conselho Fiscal. Bom, sobre a situação aqui do time do Vasco da Gama, o time que atuou ontem contra a equipe do São Lourenço, hoje fez um recreativo perfeito, fez um recreativo lá no Uruguai. A equipe que venceu ontem o Boa Vista merecidamente ganhou folga aí hoje. Então o Vasco aí começa a sua preparação aí para os jogos contra a equipe do Desportivo Maldonado. O Vasco, que é sim favorito para vencer essa partida, e o Vasco também ali se preparando para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Lembrando, o jogo do Sampaio Corrêa acontecerá às 20h30, certo? Da noite do dia 21, e no mesmo horário a gente vai ter ali uma confusão de horário. No mesmo dia, às 21h30, né, vai estar ali acontecendo o segundo tempo do jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente vai jogar ali contra a equipe do Desportivo Maldonado. Perfeito? Bom, agora sobre a situação de saída de jogadores aí. O Vasco simplesmente aí recebeu várias propostas aí com relação à saída do Aureliano. O Aureliano, que era um jogador que até daria para ser aproveitado aqui no Vasco da Gama, mas ao que tudo indica, o jogador não quer continuar aqui no Rio de Janeiro. O Vasco, que fez um investimento pesado, maior contratação aí, uma das maiores da história do Vasco da Gama, né? Na época foi 23 milhões de reais, e o Vasco não quer sair perdendo nessa situação. Talheres hoje, né, do presidente Andrés Fassi, que a gente conhece muito bem, demonstrou interesse aí na contratação de Luca Aureliano, certo? E o seguinte, o Boca também sinalizou aí com possibilidade, inclusive, de colocar jogadores aí nessa negociação.
O Boca tem alguns jogadores ali muito interessantes que se encaixaria muito bem aqui no Vasco da Gama. Agora, falando sobre a situação aí envolvendo reforços, né? Notícia que pegou a gente aí de surpresa hoje é que o Vasco não teria desistido do Sforza, né? Foi uma informação que saiu hoje, né, lá na Net Vasco, né, por volta ali de 1 hora da tarde, que diz assim, ó, clube depende do aval da 777 para confirmar investimentos em Cuejá e Sforza, né? Então não estaria ali descartada a possibilidade do jogador do New One Boys vir. O seguinte, né? Ambos os jogadores estão valendo ali 4,5 milhões ali de euros. O Vasco da Gama, que tinha tudo encaminhado ali com esforço, acabou que as negociações deu aquele compasso ali de espera. O próprio presidente do New One Boys se colocou à disposição se porventura o Vasco der prosseguimento aí nas negociações, mas parece que todas essas duas contratações estariam ali condicionadas ao aval da 777, assim como a situação do Gustavo Cuejá, tá? Informação que a gente tem que o Cuejá está muito próximo aí do Vasco, entre jogador e Vasco está tudo acertado, as bases salariais aí do atleta, tempo de contrato ficaria até 2026, perfeito, e só faltando essa situação aí do depósito para poder liberar o jogador junto ao Al-Shabaab, né? Lembrando que o Al-Shabaab pagou ali 1,3 milhão para liberar o jogador, o Al Hilal na época, para liberar o jogador, ganhou aí uma quantia de 1,3 milhão segundo aí o Transfermarkt, certo? E o Vasco faz toda aquela operação ali para ter o Luciano Rodrigues. Há quem diga aí que o Vasco deu uma pisada no freio nessa negociação aí com o Sforza, justamente para poder dobrar as apostas aí, para poder ter o jogador Luciano Rodrigues, que está muito cobiçado aí. O jogador aí que a equipe do Liverpool está pedindo 14 milhões aí, foi o que ela pediu, por exemplo, para o Feyenoord, para poder liberar o jogador lá para o futebol da Holanda. Então, muitas situações acontecendo aí, nem o Feyenoord conseguiu chegar nesse valor, por entender que é muito dinheiro, e o Vasco segue aí naquela da paciência para poder trazer o atleta. E a gente aguarda aí, porque a qualquer momento a gente deve ter uma resposta aí com relação à situação do Cuejá, uma resposta positiva, e essa situação do esforço que teria pego aí a gente de surpresa por conta aí da 777, ainda vê com bons olhos aí, jogador que vai estar em seleção olímpica, né, argentina. Então a gente vê aí que há possibilidade sim. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!